Graças a Deus, mais um dia, espero que tenham passado bem o domingo, agradecendo mais uma vez pela companhia de vocês nesse estudo, agradecendo a Deus que nos concede mais esta oportunidade de nos debruçarmos sobre o Evangelho. Esse é o nosso encontro de número 74, estamos estudando, começamos a estudar a parábola do rico insensato, e mais uma vez nós rogamos a equipe espiritual do nosso grupo espírita Allan Kardec que possa passar pela casa de cada um dos participantes, deixando a todos a bênção confortadora do passe e acolhendo os espíritos necessitados de auxílio que porventura estejam nos envolvendo, estejam no ambiente de nossa casa. Que esses momentos possam ser de muita paz, muita harmonia para todos nós, nos dois campos da vida. Para iniciarmos as nossas tarefas desta noite, eu peço para Celina fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Celina? Graças a Deus, essa oportunidade de estudo, de reflexão. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Mestre Jesus, rogando compreensão nos seus ensinamentos. Que a grande equipe espiritual da casa nos acompanhe, facilitando o nosso entendimento e, principalmente, a prática daquilo que estamos aprendendo. Fique conosco, Mestre, e a todos, nos dois planos da vida que nos acompanharem, seja proveitosa a noite. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, vamos lá. A parábola do rico insensato, ela aparece somente no Evangelho de Lucas e ela também faz parte de um diálogo de Jesus com alguém da multidão que faz um pedido para ele. Então, esse pedido, ou é quase uma ordem, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 13 a 15. Depois Jesus conta a parábola do rico insensato, porque nesse diálogo de Jesus com a pessoa que lhe faz um pedido, termina com um provérbio. Aí Jesus conta a parábola do rico insensato, dos versículos 16 a 20, é uma parábola curtinha, e encerra com uma advertência, que também é um provérbio, no versículo 21. Na semana passada, nós nos debruçamos sobre a primeira parte, que é o pedido feito a Jesus. E também destacamos o significado da palavra insensato. Ou seja, aquilo que não é, ou aquele que não é, ou que não está em seu juízo, que não faz uso do bom senso, que não faz uso da razão, a justa medida, insano, doido, delirante, enfim. É um adjetivo, que o substantivo seria a insensatez, né? A falta do bom senso. Mas não é somente o rico que é insensato. Nós encontramos pessoas insensatas em todos os cantos, incluindo nós mesmos, né? E nós estamos mais uma vez utilizando o livro de Kenneth Bailey, que faz ali o estudo dessa parábola. Então eu vou sair aqui do PowerPoint e fazer aquele vai e vem, porque vou mudar de tipo de arquivo, tá bom? Compartilhando o texto, inicialmente compartilhando o texto, mostrando então, repassando o que nós mostramos na semana passada. Na semana passada, nós nos debruçamos somente sobre esse primeiro trecho, nem o provérbio nós comentamos totalmente.
Então, um homem dentre a multidão diz a Jesus: Rabi, ordena a meu irmão que divida a herança comigo. E Jesus respondeu a ele: Homem, quem me fez juiz ou repartidor entre vós? E termina esse diálogo dizendo: prestai atenção e tende cuidado com toda espécie de desejo insaciável, pois a vida de uma pessoa não consiste na abundância das suas posses. E o que nós mais destacamos nas leituras iniciais foi que Jesus deixa bem claro que ele não veio para dividir, mas ou para repartir, como ele diz, repartidor entre vós, mas sim como reconciliador. Então, com essas palavras e depois a parábola, é como se ele estivesse dizendo a essa pessoa que pede a Jesus que ordene ao irmão dessa pessoa, que divida a herança com ele. E sendo Jesus um reconciliador, ele veio nos ensinar a reconciliação e não a divisão, e não a repartição, a divisão entre as pessoas, ainda mais por bens materiais. É como se ele dissesse: é mais importante para você um bem material do que a amizade, do que o bom viver, a boa convivência com um irmão, justamente um irmão. Você prefere perder a amizade com seu irmão, desentender-se com ele por causa de um bem material do qual um dia você vai ter que abrir mão? Ele estava falando de alguém que tinha estava criando uma pendenga com um irmão. Então, você prefere desentender-se com esse irmão, talvez para o resto da sua vida, por causa de um bem material que você vai ter que deixar, porque hoje mesmo você pode morrer, ainda morre, deixa o bem material para trás, e ainda morre em desavença com um irmão. O que é preferível? É nesse sentido, então, que nós comentamos bastante na semana passada sobre essa questão de Jesus ter vindo para ensinar as pessoas a se reconciliarem umas com as outras, e não como repartidor para criar divisões. Então, esse é o ponto um ponto muito importante e que eu acho muito bonito, como que dizendo: valorize a companhia do seu irmão. O quanto é importante ter um irmão ou uma irmã com quem a gente possa contar ao longo de toda a vida, na infância, na juventude, na madureza, na velhice. Saber que tem um irmão ou uma irmã com quem convive bem. Esse bem não é muito mais precioso do que uma desavença por causa de uma herança, de um bem material? Isso fez muito a gente pensar na semana passada, né? Aí vem a parábola propriamente dita. Então, a parábola começa dizendo que havia um certo homem rico, cuja terra havia produzido abundantemente. Aqui não diz como ele ficou rico. A parábola começa mostrando que ele já era rico. Agora, como ele adquiriu a riqueza, isso é como se fosse irrelevante. Então, ele já tinha bens que lhe haviam sido outorgados, no caso, a riqueza. E como a terra dele produziu abundantemente, ele estava ali matutando consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde armazenar as minhas colheitas? É o problema que aparece. E em seguida, ele encontra um plano: vou fazer isso, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores.
e armazenarei todo o meu cereal e os meus bens. Esse foi o plano para a curto prazo. E a longo prazo, um plano futuro, o homem conversando com ele mesmo. E direi à minha alma: tens muitos bens ajuntados para muitos anos, descansa, come, bebe, vai se divertir. Então, esse era o plano futuro. Então, tinha um plano a curto prazo e tinha um plano a longo prazo. Mas depois, o que tem de diferente nessa parábola é que Deus conversa com esse homem na parábola. E Deus diz para ele: você é doido, você está louco? Para que guardar tanto, se esta noite a tua alma te será requerida? E tudo que você preparou vai ficar para quem? Então, seja lá quem for, e seja lá que bens sejam esses, eles um dia vão ter que ser deixados, vão passar de mãos em mãos. E ele termina com outro provérbio: assim é aquele que entesoura para si mesmo e não está reunindo riquezas para Deus. Ele termina a parábola com um provérbio. Então, nós vemos aqui na estrutura que o livro apresenta, que essa parábola tem 5 cenas. Então, agora nós vamos começar a estudar cada uma, conhecendo um pouco dos costumes, um pouco dos detalhes, né, relacionados à cultura, aos costumes da época que nós desconhecemos. E então eu vou passar para quem tiver o livro e estiver acompanhando, eu vou pular então agora para a página 133, aonde começa a primeira cena. Alguém quer fazer algum comentário daquilo que a gente comentou relacionado a isso? Espera um pouquinho, acho que eu estou... Estrofe 1. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Alguém quer fazer algum comentário a respeito do que nós comentamos? Deixa eu só fazer um comentário aqui que hoje, somente hoje, que me deu na cabeça de procurar quem era Ben Sirac. E Ben Sirac foi um judeu autor do livro do Eclesiastes, que é um dos livros do Antigo Testamento, tá? Então, é um escritor judeu de 100 e poucos anos antes de Cristo, tá bom, gente? Porque a gente, normalmente, ele sempre aparece por aqui, esse nome, e a gente nunca foi atrás para saber de quem se tratava. Deixa eu dar uma... Eu esqueci, não é que eu esqueci, eu não coloquei quem ia fazer as leituras, nem quem ia fazer as preces, porque, por ser período de férias, muita gente está viajando, ou às vezes não pode participar no final de semana, então, às vezes eu coloco o nome da pessoa e ela fica preocupada me avisando que não vai poder participar, às vezes fica um pouco chateada por não poder participar, então, eu vou deixar em aberto por um tempo, para ir deixar somente aqueles que realmente estão participando, porque não tem problema nenhum aqui com a leitura e com as preces, porque todo mundo já está mais ou menos acostumado, certo? Então, deixa eu dar uma espiada quem está por aqui e que pode fazer a leitura aqui para a gente. Eu vou começar, o primeiro que eu estou vendo aqui é o Albertinho. Eu vou pegar, então, você, Albertinho, pode ser? Para fazer a leitura, essa primeira leitura aqui para a gente, dessa primeira estrofe? Pode ser sim. Por favor. Estrofe 1, bem outorgados. É este? Isso. E ele contou esta parábola dizendo: havia certo homem rico, cuja terra produzira abundantemente. Como acontece no caso de muitas parábolas, esta história tem antecedentes literários. O Salmo 49 discute o problema da riqueza
e da sua falta de significado em face da morte, de acordo com Ben Sirac. Há quem enriqueça vivendo com parcimônia, e toda a parte de sua recompensa consiste em dizer: encontrei repouso e agora comerei só dos meus bens. E não considera que o tempo passa e que a morte se avizinha, e que deixará tudo aos outros e morrerá. Assim, Jesus está falando de um tema já conhecido na literatura do auditório. Só um instantinho, Albertinho. Vejam que interessante isso, gente. Jesus está falando de um tema já conhecido na literatura do auditório, ou seja, de quem estava ouvindo, já conhecia essas histórias narradas, contadas em outros livros ou por outros escritores, porque entre os judeus também havia escritores. E é o caso de Ben Sirac. E aqui também, no caso o Salmo 49, que a gente não vai ficar abrindo para não fugir muito do nosso texto, também aborda a questão da riqueza e da sua falta de significado perante a morte. Então, aquilo que Jesus começa a narrar não era novidade para eles, porque eles já tinham escutado, e ao menos o Salmo 49, eles já conheciam. Então, vejam, é novidade para a gente, mas não era novidade para eles a temática da parábola, tá bom? E esse trechinho citado aqui de Ben Sirac é como se fosse também uma pequena parábolazinha escrita por esse Ben Sirac, falando também da questão da riqueza, tá? Então, pode continuar. O que é importante é o que ele faz com esse tema. Aqui Jesus amplia a historieta de Ben Sirac, transformando-a em um drama. Várias características distintivas aparecem nesse processo. Em vez de um discurso, temos 4, com 2 oradores, o próprio Deus se faz ouvir no fim da parábola de Jesus. Os 2 relatos começam com pressupostos diferentes. A historieta de Ben Sirac é dirigida aos ricos que adquirem as suas possessões mediante esperteza e apropriação indébita, segundo a versão em inglês. Ao contrário, a parábola de Jesus discute a riqueza, que é uma dádiva de Deus, e não riqueza adquirida mediante o esforço humano. Isto é, o homem citado por Ben Sirac reflete acerca de que é que eu faço com o que ganhei. O homem citado por Jesus precisa perguntar: o que é que eu faço com o que não ganhei? O fato de que ele não percebe a questão dessa forma faz parte da essência da parábola. Só um instantinho aqui, gente. Só um instantinho aqui, Albertinho. No caso dessa historinha contada por Ben Sirac, ele fala que há quem enriqueça vivendo com parcimônia e toda a parte da sua recompensa para... Ou seja, há quem enriqueça. Na parábola de Jesus, ele fala, o homem já era rico, havia certo homem rico. Não diz como ele conquistava essa riqueza. E a terra dele produziu abundantemente. Ora, ele não sabia que a sua terra ia produzir abundantemente. Por isso a questão colocada aqui, vejam a diferença, gente. Uma coisa é perguntar, o que é que eu faço com o que ganhei? Porque sei que ganhei, ou sei que vou ganhar. Agora, é bem diferente,
o que eu faço com o que eu não ganhei, ou com aquilo que eu não sei que vou ganhar. Ou seja, é um bem pelo qual eu não estou esperando. Faço o que com ele? Vejam a diferença da questão. É o que acontece com a parábola. Por isso que ele fala, o fato de que ele, o homem rico, não percebe a questão desta forma faz parte da essência da parábola. Ele já era rico e não sabia que ia ficar mais rico. Então, o que é que eu faço com aquilo pelo qual eu não precisei me esforçar em nada para ganhar? É diferente de falar, o que eu faço com o que eu ganhei? É bem diferente a questão aqui proposta por Jesus, né? Pode começar aqui no item 4. A versão de Jesus introduz a ideia de empréstimo. O homem descobre que a sua alma está nele por empréstimo. As suas riquezas não seriam também um empréstimo? A história de Ben Sirac não apresenta nenhuma dessas insinuações sutis. O estilo de vida do personagem de Ben Sirac é exposto. Ele é esperto e vivo, mas nada transpira disso. A história de Jesus expõe sutilmente, embora poderosamente, tanto o estilo de vida do rico quanto o isolamento resultante. Olha, isso O aqui relato... isso é outra questão, gente. Porque na parábola, vou voltar lá um pouquinho. Na parábola, cadê? Ele fala que havia certo homem rico cuja terra produzira abundantemente, e depois ele, na outra estrofe, é que surge o problema. O que eu vou fazer? Ele não discute o problema com outra pessoa. Ele tem que resolver o problema sozinho. Por isso, ele fala aqui, olha. Cadê aqui? Aqui, olha. A história de Jesus, aqui no item 5, olha. A história de Jesus expõe sutilmente, embora poderosamente, tanto o estilo de vida do rico, quanto o isolamento resultante. Porque ele não vai se aconselhar com outra pessoa, trocar ideia com outra pessoa na parábola. O problema é dele, o problema é só ele, é com ele, e é ele que resolve e decide. E também essa questão de que a riqueza que ele já era, da qual ele já era possuidor, como um bem que já lhe havia sido outorgado, ou seja, não entra na questão aqui de que maneira ele já era rico. Ele era rico e ponto. Então, como no final da parábola, Deus fala que a sua alma, ainda hoje, né, ainda hoje mesmo, você vai ter que deixar, a sua alma vai ter que sair do seu corpo, era para fazer um paralelo. Se a riqueza me pode ser tirada, aliás, se a riqueza é um empréstimo, a minha alma também é um empréstimo. E pode ser tirada, e tenho que devolvê-la ao Criador a qualquer momento. Lembrando a situação, Jesus, chega uma pessoa para Jesus e pede a Jesus que ordene ao irmão que reparta a herança com ele. Então, Jesus está indo muito mais longe e muito mais profundamente do que a questão superficial da repartição da herança, de concordar ou de não concordar. Tá bom? São essas sutilezas que a gente não consegue perceber sozinho. Pode continuar no 6 aqui, olha. O relato de Jesus focaliza-se claramente nos bens produzidos. O seu personagem já é rico quando a parábola começa. Então ele recebe riqueza adicional. O personagem de Ben Sirac fica rico no decorrer da parábola.
Estas características peculiares serão elucidadas ainda mais à medida que prosseguirmos. Sim. Vamos continuar mais um Focalizando. pouquinho. Que falta só um pouquinho para terminar. Focalizando essa primeira estrofe, encontramos um homem que já é rico. Não somos informados como ele adquirira as suas riquezas e o método pelo qual as adquirira, como no caso de Sirac. Este homem tem mais do que o suficiente. Além disso, sem nenhum esforço extra da sua parte, é-lhe dada a dádiva de uma colheita excepcionalmente abundante. Ele não suara para consegui-la e nem necessitava dela. O seu problema é o que fazer com os bens ainda não adquiridos. Tendo esse problema em mente, chegamos à segunda estrofe. Isso. Pode fazer os seus comentários aí, o que você percebe, alguém mais queira falar alguma coisa. O que, sim, para nós fica bem claro, né, é que, vamos supor, toda a riqueza que nós obtemos realmente é um empréstimo, né? Também na parábola de Jesus, se já nascemos ou já viemos com essa riqueza, né? Nós temos que ter o discernimento de bem empregá-la, né? E aquilo que nós conseguimos a mais ainda nós temos que ter a humildade de bem empregar, né? Então, assim, por isso que coloca-se que, entre aspas, né, é um problema, né? Eu venho com uma riqueza, eu tenho que saber como empregá-la, mas daí eu recebo, né, o que eu plantei, rendeu muito mais, ou seja, a riqueza que eu tenho aumentou, então, entre aspas, torna-se um problema, porque eu tenho que saber aplicar bem essa riqueza, né? Sim. É claro, né, que a gente está falando essa riqueza, né, não só a riqueza material, mas também a riqueza, no caso de uma mediunidade, por exemplo, né? Às vezes temos uma sensibilidade, estamos fazendo a caridade, ajudando o irmão, mas de repente, né, essa nossa sensibilidade, ela fica mais apurada, nós temos uma condição maior de ajudar o irmão, né? Não é que se torna-se um problema, o problema é nós sabermos administrar bem essa riqueza adicional para podermos ajudar mais ainda e melhor os irmãos. Sim. Então, temos aqui essa introduçãozinha da parábola, mostrando que o ponto principal, o homem já era rico e ele ainda não tinha pensado no que fazer com coisas que ele ainda nem sabia que ele ia ganhar, né? Então, agora nós vamos passar para a segunda estrofe, que é o problema. Qual era o problema? Ele discutia consigo mesmo e não com outras pessoas, ou nem com familiares. Que farei, pois não tenho onde armazenar as minhas colheitas. Então, vamos adiante. Margarete, você pode ler para a gente? Consegui. Posso sim. Por favor. Estrofe 2. O problema. E ele discutia consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde armazenar minhas colheitas? O texto nos é apresentado em um passado contínuo. Ele estava discutindo consigo mesmo. O assunto era motivo para considerável preocupação e o debate durou algum tempo. Não subiu à sua mente o pensamento de: na verdade, eu não preciso de nada disto, pois já sou rico. Da mesma forma, não lhe sobreveio o pensamento de: esta riqueza extra é uma dádiva pela qual eu não posso me orgulhar,
Deus a fez crescer. Pelo contrário, as colheitas abundantes são mencionadas simplesmente como minhas colheitas. E a única coisa que o preocupa é como preservá-las para si mesmo. Aí já despontou, já aflorou o orgulhão, né? Uhum. Ambrósio observa com acuidade que o homem rico tem armazéns disponíveis na boca dos necessitados. Agostinho fala acerca de um homem que armazena grãos em um lugar úmido e precisa mudá-los para um lugar mais alto para que não se estraguem. Desta forma, o tesouro, para ser conservado, precisa ser armazenado no céu e não na terra. Eclesiastes observa: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta de renda. Também isto é vaidade. Isso. Margarete, antes de continuar, porque esse trechinho é um pouquinho mais extenso, eu vou comentar só uma coisinha aqui, depois você pode fazer seus comentários, Margarete. Olha que lindo isso, gente. Ambrósio observa com acuidade que o homem rico tem armazéns disponíveis na boca dos necessitados. Então, o melhor armazém para se guardar mantimentos é a boca de quem necessita. Olha que coisa linda isso, gente. E a mesma coisa é o que fala Agostinho, o querido Santo Agostinho, que o lugar mais alto onde podemos guardar as nossas possibilidades de caridade ficam registradas no céu e não na terra. Olha que coisa linda esses paralelos que ele faz, porque na cabecinha daquele homem, ele considerava aquelas colheitas como sendo deles, né? Então, é importante esse raciocínio em cima da postura dele. Pode falar, Margarete, pode fazer seus comentários antes da gente passar para frente. Eu tô, assim, desde a primeira leitura ali do Fernando, antes dele ter falado, eu fiquei pensando na questão dos tesouros, não apenas materiais, mas todo tipo de tesouro espiritual que nós possamos ter, né? Sim. Então, principalmente os tesouros espirituais, né, que são os mais importantes, né? A gente já vem com nós já somos ricos. Nós somos completamente ricos já. Sim. Né? E cada dia a gente recebe mais, a gente recebe sorrisos, a gente recebe a luz do sol, a gente recebe tanta coisa que depois da pedra e da máquina, a gente precisa olhar de outras formas as coisas. Nós recebemos tantos tesouros diariamente, né? As alegrias que nossos filhos nos dão, as conquistas dos amigos, né? Isso tem que ser motivo de alegria para nós. E eu fico pensando ali, né? Eu vou ficar só armazenando essas alegrias, essas coisas, transformando isso em minhas riquezas, minhas colheitas, né? Minhas riquezas, meus tesouros, né? Egoisticamente, né? Egoisticamente, né? Porque o que aconteceu com essa pessoa. Mas vamos lá, tem muito chão ainda para frente para a gente. Para nós, o texto se relaciona com a importantíssimas questões modernas de lucros excessivos de uma sociedade capitalista e das teorias de mais-valia do marxismo. De acordo com Paulo, o cristão deve trabalhar por duas razões.
A primeira é para que ele não seja um peso para os outros. E a segunda é para que possa ser capaz de dar para os necessitados. Explorar o significado de tudo isto para o cristão que vive em uma sociedade capitalista seria ir muito além do propósito e da intenção deste estudo. Observaremos apenas de passagem que esta parábola, com as suas pressuposições, fala claramente de problemas importantíssimos da nossa época. Sim. Quer dizer, ele não vai atualizar em teorias e nisso, naquilo, Não. mas ele destaca a dificuldade que a gente tem para entender essa parábola, principalmente por vivermos numa sociedade capitalista como vivemos. É. Né? E esses dois conselhos de Paulo são, essas duas ideias, né, de Paulo, Sim. não ser um peso. E para a gente ajudar, que são fundamentais aí também, Sim. né? Coisas para a gente pensar aí durante a semana. Uhum. Além do mais, o homem está dialogando consigo mesmo. Uma das características notáveis do nativo do Oriente Médio é a sua natureza gregária. A vida é vivida em comunidades profundamente entretecidas. Os homens mais importantes da aldeia ainda se assentam à porta e gastam literalmente anos conversando uns com os outros. A transação mais simples merece horas de discussão. Este escritor empenhou-se em tais discussões, como ele viveu lá, né? Sim. Com os proeminentes da terra à porta da aldeia. E sabe que muitas vezes parece haver uma pressão sutil para não mencionar a informação que resolverá o problema em discussão. Igualzinho nós, do século daqui do Ocidente. Século XX, 21. né? Então, olha lá, eles eram totalmente gregários, tudo era discutido em conjunto, né? Tudo era resolvido em conjunto, né? Sim. O raciocínio parece ser: estamos tendo uma discussão maravilhosa, não a encerre. Por isso que eles não mencionavam a informação que resolvia, né? Sim. E ficavam lá naquela clarené. Naquela confusão, naquela conversação sem fim, né? Para nós, um total desespero. Para nós é pabuf, né? É pão, queijo, queijo, acabou. Mas eles agem de forma diferente. Uhum. De qualquer forma, o ancião de uma comunidade dessas resolve em comunidade. Ele decide o que vai fazer depois de horas de discussão com seus amigos. Ele elabora suas decisões coletivamente. O texto não diz: ele disse para si mesmo, como acontece com o mordomo infiel e com o juiz injusto. Pelo contrário, este homem dialoga consigo mesmo. Ele deve ter sentadinho na porta na direita. Isso. Olha, eu estou com esse problema. Aí sentou à esquerda. Olha, você devia fazer isso. Sabe quando você fica no espelho? Tadinho. Obviamente, ele não tem outra pessoa com quem conversar. Não confia em ninguém e não tem amigos ou companheiros com quem possa trocar ideias. Quando precisa estabelecer um diálogo, pode falar somente consigo mesmo. Desta forma, começamos a entender o quadro que Jesus está pintando do tipo de prisão que as riquezas podem construir. Ele tem o dinheiro para construir um vácuo e viver nele. A vida, neste tipo de vácuo, cria as suas próprias realidades
E é mediante essa perspectiva distorcida que o ouvimos anunciar a solução a que chegou. Então, o interessante é assim, para nós, para mim, Margarete, 2022, seria totalmente natural ler essa parábola e o camarada pensou, disse para si mesmo. Sim. Seria naturalíssimo, porque eu tenho um problema, eu tenho que resolver, eu vou lá, eu queimo meus neurônios e acho vou uma lá e solução. faço, pronto. Pronto, acabou-se. Mas para a cena e a situação da época era totalmente diferente. Sim. Isso não acontecia. Ou melhor, Jesus estava querendo mostrar exatamente outra coisa. Sim. Né? A bolha em que se fecha, né? As pessoas que dão tanto valor assim à riqueza que poderia ser material, ou então a bolha que a gente pode entrar raciocinando pelos bens espirituais, né? A bolha que a gente entra de egoísmo quando a gente não compartilha os nossos bens espirituais. Mesmo que seja um sorriso, Sim. um bom dia para uma pessoa na rua. Isso. O que eu acho incrível, Margarete, e aos demais que estão acompanhando a gente, é que quando a gente lê a parábola, para nós isso é totalmente indiferente. Isso mesmo. Tanto faz para nós se ele está decidindo sozinho, se ele está conversando com ele, se está conversando com outros, porque nós fazemos isso. A gente tem o problema, a gente decide, a gente faz, ponto final, não comunica para ninguém. Isso mesmo. A gente é assim, com raras exceções, mas não era assim na época. Então, quando Jesus, ao pronunciar a parábola, falou deste jeito, ele discutia consigo mesmo. Quem ouvia a parábola, na hora matou a charada. Aquele homem não tinha ninguém para conversar. Porque tudo que a gente resolve na aldeia, todas as questões são resolvidas em conjunto, em família, com vizinhos, e eu fico pensando, até que ponto isso é gostoso, né? Porque você passar um dia, horas e horas e horas resolvendo um problema, quando a gente já sabe qual é a solução, mas não deixa que falem a solução, porque o mais gostoso do que resolver o problema é ficar aqui sentado conversando junto. Percebem isso, gente? Como é tão diferente do nosso jeito de ser e fazer as coisas hoje. Aliás, esse hábito entre nós, acho que não existe, não, Margarete, esse tipo de situação, só se for em cidades menores, mas aqui não tem disso, não. Não tem. E assim, muitas coisas, inclusive entre família, isso está cada vez mais difícil. Nossa. Vamos reduzir se o ancião juntava a turma toda, ou a coletividade, porque era uma vilazinha, eram 5, 7 casas, Sim. 10 casas, sei lá quantas casas, e um forno ali no meio, né, para assar o pão. Então, eles decidiam isso tudo junto. Hoje a gente não faz nem isso em família, porque tem que ter alguma coisa, nada. Exato. Cada um fechado no seu quadrado. No seu quadrado, exatamente. Não é? Então, assim, como que dizendo, olha, a gente já sabe como a gente... Eles, né? Eles, naquela época, nós já sabemos como... Todo mundo já descobriu como é que o problema vai ser resolvido. Mas ninguém está com pressa de sair correndo para resolver. O gostoso é a gente ficar sentado aqui conversando. Ou seja, aquela conversa trazia mais ensinamentos ainda. Porque na certa eles citavam os salmos, citavam os profetas, e eles iam longe, ficavam ali viajando. Exatamente. E é um costume totalmente diferente do nosso, gente. Então, por isso acho importante a gente fazer essas leituras desse livro, porque para nós passa totalmente batido, é totalmente indiferente.
Sim. se o homem conversava com alguém ou se conversava com ele mesmo, né? Então, tem todas essas questões. Ah, opa, desculpa, fechei aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Gente, a estrofe número 3, a próxima, que é o plano a curto prazo, né? Ela é bem curtinha, agora são 15 para as 8, ainda dá tempo da gente ler. Então, deixa eu só dar uma espiadinha para quem mais eu poderia pedir para fazer a leitura, que possa ler aqui para a gente, ou que esteja em facilidade. Celina, como a semana passada você não teve condições de participar dos estudos, vamos ler? Vou dar mais um serviço para você hoje. Vamos lá. Vamos lá. Estrofe 3, plano presente. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e armazenarei todo o meu cereal e os meus bens. Plumer notou o que asma nestas linhas. Derrubarei de mim os celeiros e maiores edificarei. A linguagem de derrubar e edificar é linguagem profética clássica que se refere à vocação e ao ministério do profeta. Fala de atos corajosos em nome de Deus, que acarretam sofrimento para o seu cumprimento. Aqui, esta nobre linguagem é tristemente rebaixada por este rico comodista que decidiu que consumirá sozinho as dádivas de Deus. O egoísmo, né? Essas dádivas, para ele, riqueza adicional, subitamente se tornaram o meu cereal e os meus bens. A lista de minhas colheitas, meus celeiros, meus bens e, finalmente, minha alma tem sido notada frequentemente. Era nos celeiros que os dízimos e as ofertas eram separados. Os sacerdotes e levitas dirigiram-se aos celeiros para coletá-los. O nosso homem rico tem outras coisas em mente, como veremos no seu último discurso. Isso. Celina também está com a vozinha pegando, hein, Celina? Tá, no tempo, viu, Malu? Como o tempo está seco, né? Tomar cuidado para dar certo de ir na reunião amanhã, se Deus quiser. Com certeza. Então... Querido, olha, dessa parte, dessa terceira cena, eu acho que impera muito o egoísmo do homem. Uhum. Ele vai fazer, a gente está sob a ordenação dos desígnios de Deus. Uhum. Derrubarei os celeiros, edificarei outros, se for permitido por Deus. Sim. Né? Nós não temos esse poder todo. Uhum. E ele se diz que ele é poderoso, vamos dizer assim, né? E essa questão dos dízimos no celeiro é bem interessante, porque se paga dízimos no celeiro, é porque é o quanto pode pagar. Não é isso? Porque de tudo que se produzia, separava-se a 10ª parte para oferecer aos sacerdotes e levitas, porque eles não trabalhavam, eles viviam dos dízimos. Isso. Então, eles iam para quem tivesse propriedade rural, eles iam até esses locais para pegar essa doação. Então, como ele fala, se fosse a zona rural, eram colheitas, né, que até mesmo dos cereais, ali às vezes até dos mais
dos menos valorosos, tinha que separar a 10ª parte, então é como se eles tivessem um celeiro só para isso, para guardar a 10ª parte da produção, porque certamente os sacerdotes e os levitas iriam lá buscar. Então, porque era disso que eles viviam, dessas doações. Agora, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente. A palavra quiasma significa cruzamento em X, né? E no caso, o quiasma aqui é justamente em torno das palavras derrubar e edificar. Ou seja, eu vou derrubar, eu vou destruir, ou seja, eu vou eliminar o que está em erro e edificar de maneira correta. Por isso que ele fala, olha, derrubar e edificar é a linguagem profética clássica que se refere à vocação e ao ministério do profeta, como está em Jeremias, não é? E fala de atos corajosos em nome de Deus, que acarretam sofrimento para o seu cumprimento, enfim. Mas aqui, assim, o sagrado dessa linguagem profética, derrubar e edificar, foi banalizada, porque ele vai derrubar o que ele já tinha para edificar outros maiores. E tudo meu, né? Meu celeiro, meu cereal, meus bens, e depois, no final, a minha alma, né? Se é que sobrou alguma coisa para ela. Então, é nesse sentido que o autor analisa essa questão do derrubar e edificar, e que ele diz que foi tristemente rebaixada por esse rico comodista, né? E, enfim, gente, eu não vou passar adiante, porque a próxima estrofe, que é o plano futuro, ela é um pouquinho mais extensa e tem muitos termos usados aqui pelo autor, termos gregos, então a gente vai precisar analisar assim com um pouquinho mais de calma, tá bom? Ao invés de começar já aqui no que ele vai fazer depois, que é o plano futuro, porque ele tinha um plano a curto prazo, que era levantar celeiros maiores, e um plano a longo prazo, que era desfrutar de tudo o que ele passaria a possuir. Alguém quer fazer algum comentário a respeito do que nós lemos, a respeito desse trechinho que a Celina leu? Só mais uma coisinha que eu me lembrei aqui, é que lembrando que ele não esperava receber, ou ele não esperava uma colheita tão farta. E, imediatamente, aquilo que ele não esperava, ele já passou a considerar como sendo seu. E é uma questão de egoísmo, mas também, aí no caso, de nem sequer passar pelo pensamento dele a possibilidade de usar aquela colheita farta que ele não esperava para auxiliar ou repartir com outros. Nem passou pela cabeça dele, pelo menos na parábola. Porque, gente, essa questão de riqueza, de bens materiais, não é só da nossa época, sempre foi assim, né? E parece que quanto mais tem, mais a gente quer ter. E a gente também incorre nessas faltas quando chega alguma coisa para nós, algum bem material ou espiritual, com o qual a gente não contava. A gente nem estava pensando naquilo, chega, parece que de surpresa na vida da gente. E aí a gente também fica da mesma forma como ficou esse homem rico. A gente não consulta ninguém, a gente fica lá matutando o que a gente vai fazer, não pergunta para alguém que tenha mais experiência de vida, a gente já resolve aquilo que a gente quer fazer.
E a gente sequer estava esperando por aquilo. Ou seja, ele já vivia muito bem antes. Por que ele precisaria de tanto mais? E a mesma coisa nós na nossa vida. A gente já vive bem hoje com o que temos e com o que somos. Se vier a mais, será que a gente realmente precisa ou nos é dado a mais para que a gente possa repartir com o próximo? Por que nos é dado a mais quando a gente já vivia muito bem sem e nem sequer pensava, tanto em bens materiais quanto em bens espirituais? Não é, gente? Isso faz a gente pensar muito no quanto fica mais fácil para a gente raciocinar, tomando como base as questões materiais. Eu já comentei aqui uma vez, e vou comentar novamente, que um colega nosso de trabalho, porque acho que alguns que estão começando agora não ouviram, já usei esse exemplo muitas vezes. Um colega nosso, professor, né, do colégio onde eu lecionava, colégio estadual, público, escola pública, ele pediu exoneração do cargo porque a mãe dele havia falecido e havia deixado tantos bens que ele teria que se dedicar muito do seu tempo só para poder administrar esses bens. Não parece piada isso? Veja bem, ele não contava, apesar de que no caso, por ser um parente próximo, sabia qual seria a sua herança. Mas é algo tão surreal para nós que parece impossível que alguma coisa nesse sentido aconteça, da gente ficar aguardando heranças, um bolão de dinheiro, ou uma restituição, alguma coisa extra que venha completar a nossa vida quando ela já estava completa. Ele era um excelente professor e já lecionava há muitos anos, não pensou duas vezes. Saiu do colégio, pediu exoneração do cargo e passou a viver das rendas e dos bens deixados por sua mãe. E é mais ou menos, assim, dentro do contexto aqui do nosso assunto sobre receber e o que fazer com aquilo que a gente nem sonhava ganhar. Tá bom, gente? Nós vamos terminar aqui. Eu vou voltar lá, já está terminando o nosso tempinho hoje. E algum comentário? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu vou pedir para... Deoclésia, você consegue fazer a prece para a gente, finalizando? Aqui você consegue abrir seu áudio? Pronto, já abriu. Abriu. Já abriu. Consigo sim, Malu. Então, por favor. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, com toda a nossa gratidão pelos ensinamentos de hoje, que possamos pôr em prática, repartindo aquilo que nós temos de melhor com o nosso próximo, na verdadeira caridade. Que Deus nos abençoe, nos proporcione uma noite de repouso e de paz, conosco mesmo, com os nossos amigos espirituais. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade e misericórdia, derrame vossas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os nossos entes queridos, nos dois campos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês em mais esse estudo. Obrigada, seu José, pela gravação, que está sempre pronto. Uma boa noite a todos.
uma ótima semana e até terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigada, um grande abraço, fiquem com Deus.